Olá, meus amigos e amigas, como vão vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre pesquisa de marketing, né? Ou pesquisa mercadológica, que na verdade é a mesma coisa, né? Então, como nós estamos trabalhando aí os conceitos, né, que envolvem aí o marketing, a pesquisa mercadológica é algo bastante importante para quem atua na área ou que está estudando marketing, né? Então, porque pesquisa, na verdade, é uma das áreas do marketing bastante significativas para entender aí várias questões, por exemplo, que surgem ao longo do tempo, né? Bom, o meu nome é Ângeles, eu sou professora desde o ano 2000, venho atuando aí, formando profissionais na área já há bastante tempo, sou assessora e presto serviço a empresas aí que precisam de assessoria na área de marketing, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa mercadológica, né, ou pesquisa de marketing, né, que na verdade é a mesma coisa, e falar um pouco aí da estrutura, para que serve, para que usar e por que usar uma pesquisa ou por que fazer uma pesquisa de marketing, né? Então, primeira coisa aí que a gente tem que entender, né, o que é uma pesquisa, né? Então, qual é o significado, né, e por que fazer pesquisas, né? Então, o que é uma pesquisa propriamente, né? Uma pesquisa, assim, o conceito de pesquisa de uma forma bastante simples é: pesquisar significa, de forma simples, procurar respostas para indagações propostas, né? Ou seja, uma pesquisa sempre vai se iniciar com uma pergunta, né? A partir desta pergunta, então, que vai se desenvolver todo o processo de pesquisa, né? Porque a partir do momento que o gestor, o gerente ou quem trabalha com marketing tem uma determinada dúvida sobre um determinado objeto em si, então começa a pesquisa aí, né? Então, a pesquisa sempre vai se iniciar a partir de uma indagação, vai se iniciar sempre a partir de uma pergunta propriamente, né? A partir de alguma pergunta, alguma coisa que o gestor, o gerente queira resolver efetivamente, né? Então, pesquisa mercadológica, né, de forma bastante simples, né, é uma ferramenta para tornar as decisões de mercado mais seguras, né? Então, justamente isso, né? A partir do momento que se faz uma pesquisa, o gestor, o gerente vai ter dados, vai ter informações a respeito da questão pesquisada e a partir disso, então, é possível tomar as decisões mais seguras, né? Então, aí vocês perguntaram por que as pessoas não fazem pesquisas, né? Porque, no geral, uma pesquisa inicialmente custa estrutura, tempo, dinheiro, né? Ou às vezes até pagar profissionais da área para que essa pesquisa seja feita de uma forma adequada, de uma forma eficiente, né? Porque se a pesquisa também não for feita de uma forma eficiente, quer dizer, também não vai ter um resultado positivo, né? Então, muitas pessoas, a maior parte das empresas, principalmente empresas pequenas, elas na verdade não fazem pesquisa, né? Elas vão, conforme vai tocando o barco, vai acontecendo, né? Então, por isso que, né, segundo informações aí, né, muitas empresas que abrem, elas fecham também, porque elas não têm nem um plano de negócio, nem também fazem pesquisas adequadas sobre o seu plano de negócio, né? Então, o que acontece é que a empresa ela abre, mas logo em seguida ela fecha também, justamente porque esse dono dessa empresa aí, que abriu essa empresa pequena, o que aconteceu? Ela simplesmente não conseguiu atuar de forma com lucratividade no mercado de atuação, né? Então, por isso que acabam fechando muitas e muitas empresas, né? Então, para o Philip Kotler, né? O Philip Kotler é um pensador aí já bastante atuante na área de marketing, né? Que vem trabalhar os conceitos de marketing já há muito tempo, né? Tido aí como o papa do marketing. O que ele fala sobre pesquisa, né? A pesquisa é o planejamento, coleta e análise e apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada por uma determinada empresa. Então é justamente isso.
é necessário fazer um planejamento, uma coleta, uma análise, uma apresentação de todos os dados que foram levantados aí nesta pesquisa para a pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado, a pesquisa mercadológica, né? Então, pesquisa de mercado, né? Inicialmente tem esse nome, justamente porque antigamente as pesquisas eram feitas sempre no mercado, né? Propriamente na rua, né? Hoje, com tanta tecnologia que a gente tem, então se utilizam muitos softwares, né? Esses softwares eles são estruturados, né? Já tem toda uma coletânea é possível fazer uma coletânea de informações e aí então a gente vai ter uma pesquisa que muitas vezes a gente não precisa fazer no campo, né? Então os dados são levantados através do software propriamente, né? Mas quando as pesquisas se iniciam aí propriamente no marketing ou em qualquer outra área, a pesquisa era feita assim, no boca a boca, né? Apesar que ainda existem, mas ela não é feita somente em campo hoje em dia, é feito também através de software, né? Então, por exemplo, né, quais são os objetivos de uma pesquisa, né? Então, esses objetivos, eles estão relacionados em levar informações aos profissionais da área de marketing para a tomada de decisões muito mais assertivas, né? Então, por exemplo, um objetivo pode estar relacionado com o lançamento de um novo produto ou serviço, né? Ou seja, eu preciso lançar um novo produto e eu preciso, então, fazer uma pesquisa de mercado para ver se esse novo produto ele vai ser eficiente, se eu vou ter lucratividade com esse produto, né? Ou o que é que eu preciso propriamente para acrescentar, melhorar naquele produto para que eu, como empresária, possa ter lucratividade, né? Lembrando que o marketing, qualquer ação do marketing sempre se volta para a lucratividade, né? No marketing ele não atua, ele vai atuar sempre voltado para a empresa ter mais lucratividade, né? E aí lembrando também que é produto ou serviço, né? Então o serviço também é considerado como um produto não físico, mas ele tem os mesmos atributos aí do que um produto físico, né? Então, outro objetivo, né, pode ser a averiguação do mercado, né? Então, se eu consigo atuar naquele determinado mercado, então uma pesquisa pode ser feita para isso, né? Uma averiguação do mercado, se eu consigo atuar naquele determinado mercado, se eu vou ter consumidores ali naquele mercado, então eu posso fazer uma pesquisa com esse objetivo, né? Outro objetivo, descobrir novos nichos de mercado, né? Então, eu já tenho um determinado segmento de mercado e eu quero saber se eu consigo ter mais segmentos, né? Se eu consigo atuar em novos segmentos de mercados, né? Ou novos nichos de mercados, né? Que, na verdade, é a mesma coisa. Então, esse também pode ser um objetivo de pesquisa de mercado, né? Descobrir novas segmentações, né? Então, por exemplo, né, uma pesquisa de mercado pode se voltar para essas questões, mas é lógico, uma pesquisa de mercado ela pode ter uma série de infinidades de objetivos aí, né? Que a gente elabora, né, os nossos objetivos, né? De pesquisa de mercado, eles podem ser da mais diversidade possível, né? Porque, lógico, como eu estou falando, uma pesquisa de mercado, inicialmente, né, quem está elaborando essa pesquisa, ela tem que estruturar essa pesquisa com um objetivo extremamente claro, né, bem definido, porque senão a pessoa faz uma pesquisa e, na verdade, ela não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, o objetivo ele tem que estar muito bem definido por quem elabora essa pesquisa, né? Então, como eu falei anteriormente, uma pesquisa normalmente se inicia através de uma pergunta e que tem que estar relacionado com o meu objetivo de pesquisa, né? Então, uma pergunta e uma dúvida aí pode ser: qual é a participação do mercado da marca X na categoria do produto tal, né? Então, eu tenho essa dúvida e aí então está relacionado, por exemplo, com um determinado segmento de mercado, né? Então,
essa dúvida, quando eu faço essa pesquisa, então essa dúvida que é a pergunta propriamente, né? Então, qual é o perfil demográfico, socioeconômico e psicológico do consumidor do meu produto, por exemplo, né? Então, eu tenho essa dúvida, eu preciso fazer essa pesquisa, mas essa dúvida, essa pergunta aí, ela tem que ficar muito clara quando é estruturada todo o plano de pesquisa propriamente, né? Então, os executivos de marketing, eles constantemente se deparam com dúvidas, né? Mas é claro, os executivos não vão fazer pesquisas o tempo inteiro também, né? Mas se for alguma coisa bastante relevante, então o plano de pesquisa, então ele acaba sendo elaborado, ele acaba sendo feito justamente para se fazer uma pesquisa de mercado, né? Então, a pesquisa de mercado, ela pode se desenvolver para qualquer informação, por exemplo, do mix de marketing nas organizações, né? Então, questão do produto, preço, praça, promoção, ou seja, isso daí pode estar relacionado aí com o mix de marketing, né? Mas não necessariamente só com o mix de marketing, né? Que a empresa ela faz pesquisa, mas sim, provavelmente o mix de marketing é o objeto mais pesquisado pela empresa, né? Então, pesquisa de mercado voltado ao produto, por exemplo, né? Quais são os hábitos que o consumidor tem, né? O que representa a imagem do produto, o que significa a marca para o consumidor, satisfação e expectativa com relação a produto, né? Que aí está voltado propriamente ao produto propriamente, né? Então, preço, né? Eu posso fazer uma pesquisa, né? Então, eu tenho qual dúvida aí, uma avaliação sobre o preço, né? O serviço, teste de sensibilidade de preço, né? Avaliação de custo-benefício, né? Então, são questões aí que se voltam para o mix de marketing, né? Com relação à promoção, né? O que é que eu posso fazer aí, né? O que o consumidor ele deseja, o que ele deseja propriamente aí voltado para a promoção, né? A distribuição, né? Que também é um item bastante significativo, né? Então, questão da distribuição, se a distribuição está satisfazendo, se não está satisfazendo o consumidor propriamente, né? Então, aí eu falei aí do mix de marketing, mas é claro, né, que uma pesquisa ela pode se voltar para uma série de questões que o gerente, o gestor da empresa de marketing, ele tenha propriamente aí na sua área de atuação, né? Então, aí, quando nós realizamos uma pesquisa de mercado, né, uma pesquisa mercadológica, existem as etapas que elas têm que ser seguidas, né? Que é justamente para a elaboração do projeto de pesquisa, né? Então, primeira coisa é a definição do objetivo de pesquisa, né? Então, qual que é o meu objetivo de pesquisa? Que isso tem que estar muito bem claro, muito bem definido, né? Então, o item 2 seria a definição da população e da amostra, não? Então, porque eu não posso sair pesquisando todo mundo, né? Então, quantas pessoas eu vou pesquisar? A pesquisa propriamente e a amostra também, porque quando eu faço uma pesquisa, primeiro eu faço uma amostragem, ou seja, uma porcentagem de pessoas que estão ali na minha população de pesquisados, né, ou que serão pesquisados, né? Então, qual é o número, a definição da população propriamente, né? Então, vou pesquisar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, então isso tem que estar muito bem definido quando eu elaboro aí o meu projeto de pesquisa, né? A elaboração dos questionários, né? Então, como vai ser este questionário aí, né? Esse questionário vai ser com perguntas abertas, perguntas fechadas, né? Então, perguntas abertas o que o senhor acha sobre o cinema, né? Então, eu estou dando total liberdade para essa pessoa responder sobre um determinado tema, né? E aí, quando ela fala daquele determinado tema, quer dizer, ele pode falar o que ele quiser. E aí, então, para eu coletar essas informações, essa questão fica muito mais complexa, né? Então, em perguntas fechadas
qual é a sua idade? É de 10 a 15 anos, de 15 a 30, então, perguntas fechadas, né? Então, eu já vou determinar aí a pessoa a colocar ali um sim ou não, ou então delimitar as perguntas. O senhor gosta de refrigerante? Sim ou não, né? Então, eu estou delimitando a resposta entre sim e não, ou então colocar determinadas faixas etárias, que aí também me ajuda na coleta de informações, que aí são perguntas fechadas, né? Então, perguntas fechadas, eu só dou a possibilidade da pessoa responder dentro daquele número de respostas que eu coloco, né? Que eu dou de opção, e perguntas abertas a pessoa responde de uma forma mais abrangente, né? De uma forma opinião, sugestão, né? Então, isso acaba fazendo com que a pessoa ela consiga falar de uma forma muito mais ampla. Mas a pergunta aberta ela vai ser muito mais complexa para coletânea de informações, uma vez que a resposta ela é dada abertamente. Diferentemente, por exemplo, de perguntas fechadas, que eu delimito a resposta da pessoa. E é claro que quando eu vou nessa definição de população, eu já tenho que saber também para quem se direciona aquele meu questionário. Se eu estou colocando perguntas abertas ou perguntas fechadas. Porque perguntas fechadas, então eu posso ter uma população muito maior. E perguntas abertas, quer dizer, eu vou delimitar a minha população, senão fica praticamente impossível, né? Apesar que hoje a gente tem software e tal, mas fica muito mais complexo para a gente depois obter o resultado, né? Outra questão, né, a coleta de dados, né? Como vai ser feita essa coleta de dados, né? Se eu já tenho software, se eu não tenho, né? Então, tudo isso tem que ser colocado no plano de pesquisa e no projeto de pesquisa, né? O processamento de dados, ou seja, a tabulação desses dados, né? Como eles vão ser feitos, né? A análise de dados, né? Quem vai fazer essa análise de dados? Porque também essa análise de dados está muito relacionada, por exemplo, perguntas abertas e perguntas fechadas, né? Então, que são análises totalmente diferentes, né? A apresentação e a divulgação dos resultados, né? Então, são essas etapas que elas têm que ser seguidas sempre, né? Então, as etapas elas não podem ser puladas, e também a gente não pode começar de uma forma... tem que seguir este roteiro aí para fazer o plano de pesquisa, né? Então, o plano de pesquisa ele tem que seguir todas essas etapas. Quem escreve esse plano de pesquisa tem que estar muito ciente do objetivo da pesquisa, né? Do que está querendo ser pesquisado propriamente, né? Então, a população que vai ser pesquisada, de que forma vai ser feita essa pesquisa, né? Então, hoje em dia, como a gente tem inteligência artificial, software de inteligência artificial, então algumas pesquisas elas já são feitas dessa forma, e de uma forma ou de outra, aí a gente tem um pouquinho mais de informações a respeito de determinadas pesquisas que são elaboradas, né? Então, quer dizer, uma pesquisa ela acaba sendo algo bastante complexo, né? E que está totalmente relacionado aí com marketing, né? Justamente como eu venho falando aí, o marketing nem sempre é tão fácil, né, de atuar, porque você tem várias e várias áreas aí na qual você precisa estudar e relacionar, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem estruturado, né? Então, e qualquer tipo de pesquisa tem que ser feita com muito planejamento e com os objetivos muito bem definidos, como eu falei anteriormente, né? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a